Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Profetizo as bênçãos do Senhor sobre sua vida e vamos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui mais uma vez com a história de Jó, só que com um texto totalmente diferente. Primeiro ponto, essa palavra é uma palavra de fé, de esperança, mais uma palavra de alerta. Cuidado com aquilo que você fala, cuidado com aquilo que você deixa, bem explícito que são os seus medos, né? Às vezes a gente tem um medo e a gente deixa esse medo bem explícito. É nosso ponto vulnerável. No capítulo 1, verso 5 de Jó, aqui eu vou abreviar porque o versículo é longo, mas diz assim que Jó costumava oferecer sacrifício e holocausto pela vida dos seus filhos antes que sequer eles pecassem. Então, olha o cuidado de Jó para com seus filhos. Observa que Jó era aquele tipo de pai zeloso, sacerdote, que antes dos filhos errarem, antes dos filhos falharem com Deus, Jó ele sacrificava a Deus pelos seus filhos. Outro ponto interessante é que quando nós chegamos aqui na continuação do capítulo 1 ainda, a partir do verso 19, do verso 19 ao verso 21, vai dizer que um dia os filhos de Jó estavam num banquete, ele tinha 10 filhos, estavam num banquete, veio um vento muito forte, a casa onde ele estava caiu e todos eles morreram de uma só vez. O texto vai dizer aqui que Jó rasgou as suas vestes e enfim, nós vamos ter agora um contexto aqui do capítulo 2, do capítulo 3, aqui Jó não está totalmente abalado por ter perdido os seus filhos, mas é no capítulo 3, no verso 25, que fica aqui, tem uma chave fundamental aqui para nosso entendimento sobre aquilo que nós não devemos falar e não devemos deixar claro que são os nossos medos. No verso 25 do capítulo 3, observa o que Jó vai dizer: porque aquilo que temia me sobreveio e o que eu receava me aconteceu. O que é que o Jó temia? O que Jó receava? A morte dos seus filhos. No capítulo 1, lá no início, verso 5, ele sacrificava pelos filhos antes dos filhos pecarem. Então fica evidente, Jó sempre deixou evidente esse medo de que acontecesse alguma coisa com seus filhos. Então quando Satanás observa a vida de Jó, ele já sabia em que ponto ele iria tocar. E você vai ver todas as situações na vida de Jó, mas o momento que mais abala Jó é na perca dos seus filhos. E ele deixa claro: o que eu temia veio sobre mim. Então, ou seja, desde o início, o inimigo da alma de Jó já sabia qual seria o ponto ápice que ele tocaria. Então, meus queridos, não deixe claro, do que você tem medo, do que você teme que aconteça com você. Só para finalizar, eu quero dar um último exemplo. Quando a minha filha faleceu em 5 de dezembro de 2013, foi morta na verdade, eu estava assistindo, eu gostava muito na época de assistir aqueles programas sensacionalistas, das emissoras que vocês já conhecem aí, tradicionais, das 5 da tarde. E na época estava passando um caso de um garotinho que tinha sido morto pelo padrasto e a mãe tinha sido conivente com a situação. O padrasto aplicou uma dose de insulina em excesso, enfim, e eles ocultaram o corpo do garoto. No momento em que eu assisti aquilo, eu olhei e falei: se uma coisa dessa acontece comigo, eu, acabo com todas as pessoas que forem responsáveis por isso. E felizmente, na semana seguinte, o nome da minha filha que estava naquele mesmo programa, contando e retratando a forma em que ela foi morta, por incrível que pareça, de uma forma muito semelhante. Então, toma muito cuidado com aquilo que você fala que tem medo. Não deixe os seus medos serem expostos. Tua confiança tem que estar em Deus, a tua fé tem que estar em Deus e permanecer inabalável no Senhor. Foco, força e fé em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima.